Boa tarde, Instagram. Mais uma vez nós aqui, né? Para trazer aquela mensagem gostosa, aquela reflexão. Algumas pessoas me perguntam por que eu coloco aqui e coloco lá no YouTube. É porque eu gravo aqui e aí eu mando pro meu filho e ele faz a postagem para mim no YouTube. E aí também dá oportunidade para as pessoas aqui e lá no YouTube assistirem o vídeo na íntegra, né? Mas a reflexão que eu vim trazer hoje, eu já conhecia há um tempo atrás, mas acompanhando um grande amigo, parceiro de missão, um terapeuta transformacional, o Matheus Batiello, eu vi ele falando dessa reflexão um tempo atrás e isso me trouxe uma vontade tremenda de compartilhar aqui, né, com os meus seguidores e outras pessoas que vão estar tendo acesso. E ela fala sobre a questão da gente olhar para o positivo dentro do negativo, olhar para o ganho dentro da perda, porque não existe perda sem ganho. Toda perda gera um ganho. Nós temos dificuldade de enxergar os ganhos dentro da perda, mas se a gente tiver sobriedade e buscar olhar com racionalidade, nós vamos enxergar que dentro da perda existem ganhos, assim como também nos ganhos existem perdas, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade racional de localizar uma coisa, nosso foco, nossa atenção, quando está voltada para uma coisa, ela deixa de ser periférica e a gente não consegue enxergar o que está acontecendo em torno. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, perdas e ganhos, né? Não há perda sem ganho, e que as dificuldades elas são necessárias na nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que se nós não tivéssemos lutas, se não tivéssemos tribulações, nossa vida ia ser um mar de rosas. Quanto isso não é verdade. Se nós não tivéssemos lutas e tribulações, nós não iríamos evoluir. Deus é tão maravilhoso que Ele permite que situações ocorram na nossa vida para que a gente escolha, né? Ou ficar como uma criança birrenta chorando no chão, esperneando, ou dar a volta por cima daquilo. Eu postei uma mensagem hoje, que eu vi há alguns dias atrás também, que fez muito sentido para mim, que diz o seguinte: a vida não nos dá limites, ela nos dá obstáculos. Nós mesmos é que nos damos limites. Então esses obstáculos existem, não estou dizendo que é algo gostoso, não estou dizendo que as dificuldades, as lutas é algo gostoso, é algo fácil de se lidar. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que as lutas e as dificuldades, elas existem para nos tornar pessoas melhores, para nos moldar, para moldar o nosso caráter, para nos fortalecer, né? Então, quando a gente vai para a academia, por exemplo, para ganhar massa muscular, a gente não vai lá para poder bater papo, nós vamos lá para poder pegar um peso, forçar a nossa musculatura, e aí nossos músculos se desenvolvem. Da mesma forma com a nossa mente, para a gente fortalecer nossa mente, nós precisamos estar sempre exercitando a nossa mente, né? E as dificuldades, as lutas diárias, elas existem para isso, para nos fortalecer na vida. E se nós conseguirmos olhar para o ganho dentro da perda, para o positivo dentro do negativo, nós vamos entrar agora para um processo de evolução, um processo evolutivo, um processo que nos prepara para sermos melhor ou pior. Eu digo que nas dificuldades, nas adversidades da vida, nós temos duas vertentes, dois caminhos a seguir. Revoltar com Deus, se achar vítima, eu sou vítima, o mundo é mal comigo, ou se voltar para Deus. Eu acho que a segunda opção é sempre a melhor. Para mim foi. Quando eu me voltei para Deus, eu não deixei de ter lutas, não deixei de ter dificuldades na minha vida, mas eu me tornei muito mais capaz de superar essas lutas e enxergar que dentro de todas elas havia algo positivo. Dentro de cada dificuldade, dentro de cada perda, havia um ganho, né? Então hoje essa reflexão, eu até antecipei aqui, né, a minha visão sobre essa reflexão, mas é isso que nós vamos falar, que as dificuldades, as lutas, elas não são gostosas, mas elas são necessárias. Nós bem sabemos que os japoneses, né, digamos assim, o cardápio principal do povo japonês vem do mar, né? São os frutos do mar, ali, os peixes, tem até umas pesquisas que mostram que a longevidade deles se dão devido a esse fator, desses fatores, né? Que dão essa longevidade a eles. E os japoneses têm um hábito de comer peixe cru.
né? Eles gostam muito lá do sushi, eu não sou muito fã não, mas eles gostam, né? Isso porque eles educaram o paladar deles desde novo. Mas para se comer um peixe cru, um peixe lá como eles gostam, é interessante que o peixe esteja fresco, né? Que seja um peixe fresco, porque peixe cru, sem estar fresco, muito provavelmente não deve ter. O odor já não é bom, o sabor deve ser pior ainda, não é verdade? E então os barcos pesqueiros saíam muito cedo para fazer lá as suas pescas diárias para poder levar o peixe fresco à mesa do povo japonês. Só que a população japonesa cresceu muito, né? Ela cresceu muito, a longevidade lá, já falamos sobre isso aqui. Então esse foi um fator onde a população aumentou muito. E aumentou a população, aumentou também a necessidade de ter mais peixe, né? De aumentar o pescado. E aí agora, aqueles peixes que eram encontrados ali perto da costa, já começaram a não ser suficientes para poder saciar a necessidade do povo japonês. E então quando aqueles peixes eram pescados de perto da costa, eles colocavam aqueles peixes ali em tanques, cobriam com gelo, e aí dava tempo de chegar até o porto, descarregar, e o peixe chegava sempre fresco à mesa do japonês. Só que com essa necessidade agora de ir para mais longe, o peixe passava muito tempo congelado, ele já não chegava mais fresco à mesa do japonês. E isso gerou prejuízo, as pessoas começaram a se afastar, a reclamar. E aí foi necessário aí uma solução para esse problema. E aí eles pensaram, o que nós vamos fazer, né, para que esse peixe chegue mais fresco. Então o valor do pescado caiu, havia mais rejeição. E aí eles buscaram, né, os recursos para que esse peixe continuasse chegando fresco à mesa do povo japonês, mesmo a distância agora sendo maior. E eles resolveram então, pensaram muito, e resolveram então chegar à conclusão que se eles criassem tanques, se eles fizessem tanques, no lugar de gelo colocassem água, e aqueles pescados viessem ali na água, os peixes chegariam frescos, eles chegariam vivos ao porto. E aí eles falaram assim, nossa, foi uma ideia muito revolucionária, né? E aí eles saíram para mais longe agora, e até aumentaram o número do pescado, porque onde havia o gelo ocupando espaço, eles ocupavam espaço agora com peixe. Então eles falaram assim, matamos 2 coelhos com a cajadada só. Nós vamos trazer mais peixes, porque onde estava o gelo, a gente vai poder ocupar com peixe, e eles vão vir vivos. E assim foi. Mas eles começaram a reparar que o peixe ainda não chegava fresco, apesar de chegar vivo, porque o peixe, havia uma grande quantidade de peixe dentro dos tanques, e os peixes eles não nadavam, eles ficavam muito quietos, muito parados. Então a gente já sabe, como eu disse, né, é preciso que a gente se movimente para que a gente esteja em forma, né? Se você pegar uma pessoa, ela for para a cama e ficar anos na cama, a sua musculatura vai definhar, né? As suas pernas vão atrofiar, a pessoa vai ficar fraca. É assim que os peixes estavam chegando no porto, apesar de vivos. Eles não estavam chegando aquele peixe fresco que o japonês tanto apreciava e tão valorizado por eles. E eles pensaram de novo, falaram assim, então foi o seguinte, então vamos reduzir a quantidade de peixe no tanque, né? E o valor do peixe vai subir um pouquinho, mas vai chegar o peixe fresco. E aí eles saíram agora de novo para alto mar e reduziram um pouco a quantidade de peixe, mas o peixe ainda não estava chegando fresco. Apesar de ter mais espaço nos tanques, os peixes não tinham a alegria de nadar em mar aberto como eles andavam, né? Não havia correnteza ali do mar, o que estimulavam eles a nadar, e o peixe ainda não chegava tão fresco à mesa. Aqui já estava começando a irritar os pescadores, estava começando a criar uma certa fadiga e um certo cansaço. E aí eles contrataram uma pessoa especializada no assunto para poder ver que solução poderia ter aquilo para acabar, né, com aquele desgaste que estava gerando, aquele desgaste emocional que estava gerando, aquele prejuízo também, né, porque o peixe agora caiu a qualidade, caía também o preço, e quando nos perdia muito do pescado. E aí eles contrataram lá um sábio, um cara muito inteligente, uma pessoa que conhecia da área, e ele trouxe uma solução muito eficaz. Ele reuniu esses pescadores e falou assim, qual é o predador desse peixe? Né? Qual é o ser que preda esses peixes? Que esses peixes têm medo?
E ele falou, o tubarão é um grande predador desses peixes. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos manter os mesmos tanques e vamos pescar pequenos tubarões, né? Não tubarões grandes, vamos pegar pequenos tubarões e vamos colocar dentro desses tanques. E aí eles fizeram isso, foram agora para esse mesmo lugar, né? Mais distante, para pegar aquela quantidade de peixes, só com pequenos tubarões dentro dos tanques. E aí quando aqueles peixes foram colocados dentro do tanque, os tubarões estavam um tanto quanto com fome, né? Famintos, os tubarões saíam em perseguições daqueles peixes ali dentro dos tanques, conseguiam comer alguns, né, claro, mas os peixes ficavam praticamente a viagem toda ali, tendo que se movimentar para fugir dos tubarões, e eles eram estimulados a movimentar por causa das dificuldades que eles tinham ali que enfrentar, que era fugir do tubarão. E agora os peixes começaram a chegar fresco, apesar da distância, no porto, e o problema ali foi resolvido. Então o que eu estou mostrando com isso foi aquilo que eu falei no começo. As dificuldades, as lutas, as adversidades, elas são necessárias muitas vezes na nossa vida para nos fazermos movimentar, para nos tirar da zona de conforto, para nos tirar da procrastinação, da inércia. Então, se você começar a enxergar agora, a partir de hoje, essas dificuldades da sua vida como pequenos tubarões que te fazem movimentar, que te fazem se mover, você vai aprender que você vai evoluir. Você não vai virar prato na mesa de ninguém, mas você vai evoluir, você vai crescer, você vai exercitar o seu corpo, sua mente, vai exercitar o seu ser, e você vai entrar para um processo evolutivo. Então a gente observa através dessa história que as lutas, as dificuldades, apesar de não serem gostosas, elas são necessárias. Não era gostoso para aqueles peixes estarem com seus predadores ali dentro do tanque, mas aquilo se fez necessário para que eles se movessem, para que eles fugissem, né? E havia aquele rendezvous ali dentro dos tanques, e os pescadores ficaram muito felizes com aquela situação, e não sei se perdura isso ainda, ou se eles arrumaram uma maneira mais eficiente de fazer agora o serviço, mas o fato é que isso aconteceu. E então assim, comece a olhar agora para as lutas, as dificuldades da sua vida, comece a olhar para as adversidades da sua vida como uma oportunidade de crescimento. É como eu disse aqui, a vida não nos dá limites, a vida nos dá obstáculos. Os limites somos nós mesmos que nos damos diante dos obstáculos. Nós temos sempre a escolha. Eu vou escolher o que diante dessa adversidade, desse obstáculo? Parar diante dele, me limitar aqui, né? Ou vou escolher transpor esse obstáculo, buscar uma solução inteligente para poder evoluir, né? E como disse Thomas Edison, quando ele inventou a lâmpada, Thomas Edison não criou a lâmpada da primeira vez, foi lá e da primeira vez deu certo. Não, foram várias tentativas. E quando ele foi, a lâmpada estava pronta, ele chamou ali, né, os jornalistas, a imprensa, para poder anunciar ali a lâmpada. Eu digo que um jornalista ali, daqueles que recalcados, quis puxar o tapete dele e falou assim, perguntou para ele lá durante a entrevista: Thomas Edison, como você se sentiu ao fracassar nas vezes que você tentou fazer a lâmpada? Thomas Edison parou por um instante, olhou para ele e disse assim: eu nunca fracassei. Aí foi aquele silêncio, né? Alguns, nunca fracassei, está sendo muito pretensioso. Aí ele deu sequência na resposta: eu aprendi 10.000 maneiras de não fazer da forma certa. Esse olhar para o lado positivo dentro do negativo, esse olhar para a perda dentro do ganho. Ele quis dizer o seguinte: ele não fracassou. Cada vez que ele fazia e não dava certo, ele aprendia uma maneira nova, ele aprendia uma maneira de não se fazer daquela forma errada. Então os erros são assim. Eu até postei uma alusão daquela: se falei, não falo mais. Se falhei, não falho mais nisso, né? Se falei, não falo mais nisso. Não falamos mais nisso. Então, se falhei, não falho mais nisso. Então a questão é essa: quando nós erramos, nós aprendemos a maneira de não fazer da forma certa. Isso é olhar para o ganho dentro da perda, isso é olhar para o positivo dentro do negativo. Isso é evoluir, né? É subir um degrau por vez nessa escada da evolução. Então, na nossa vida é preciso que haja os pequenos tubarões representando as adversidades, representando os problemas, os obstáculos,
para que nós possamos evoluir, sair da inércia, sair da zona de conforto e nos tornarmos pessoas melhores. Mas a escolha é de cada um, né? Isso depende do ponto de vista, de como a pessoa vai enxergar aquilo. E o processo da terapia, no meu caso, da psicoterapia por hipnose, da hipnose transformacional, foi um processo que me abriu os olhos para isso. Porque eu vim de muitas lutas, de muito sofrimento, eu estava muito cansado de tanto sofrer, não é novidade para quem me conhece, eu já declarei isso, por várias vezes eu ajoelhado no chão pedia: Deus me leva, eu não quero tirar minha vida, eu tenho desejo de viver, mas eu não aguento viver mais assim. E aí eu só via o ruim daquela história toda, né? E foi quando eu fiz essa oração a Deus, Ele me mostrou um caminho a seguir. Mas Deus me mostrou o caminho a seguir. Ele não falou dele, não fez mágica. A escolha de seguir por aquele caminho foi minha. Então foi um caminho que exigiu esforço da minha parte, exigiu da minha parte entrega, mas que eu logrei êxito com isso. Hoje eu tenho lutas, tenho dificuldades como todo mundo, mas eu estou mais capacitado a enxergar essas dificuldades como oportunidades de evoluir, de crescer, me tornar melhor e socorrer os outros. Porque quando eu passo por uma situação de luta e dificuldade e sobressaio sobre ela, eu agora posso orientar outras pessoas. Não porque eu tenho só conhecimento didático ou de ouvir professor, mas de viver na carne. Então hoje eu sou muito grato a Deus por todas as lutas que eu passei na minha vida, por todas as dificuldades. Não que eu sou feliz por elas, eu sou grato, né? A palavra de Deus fala: em tudo dai graças. Eu sou grato por tudo isso, porque tudo isso me capacitou a ser o ser humano que eu sou hoje, a ser o profissional que tem mais empatia pelo meu cliente, que passa por lutas emocionais aí, porque eu conheço a dor de cada um, por ter vivido a dor deles. Não estou falando que é necessário o profissional ter vivido disfunções emocionais, depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, para poder ser um bom profissional, não. Mas ele, para ter conhecimento da área, não. Mas para ele ter mais empatia, mais altruísmo, amar mais aquela pessoa que está ali sendo atendida, se ele tiver passado por esse processo, é bem provável que ele vai ser um profissional mais atencioso, então ele vai ser taxado como um melhor profissional do que o outro, que de repente só conhece aquilo de estudar em livros, de ouvir professores falar, né? Então fica aqui a minha mensagem, o meu recado, espero que vocês entendam que eu não estou dizendo que dificuldade, luta, obstáculo é coisa gostosa ou coisa fácil, mas é necessário. Desde que você entenda que esse processo da luta, da dificuldade, é um processo que Deus te dá para poder moldar o seu caráter e te ajudar a evoluir. Mas a escolha é sua. Você pode escolher ficar no chão chorando como uma criança birrenta, ou pode escolher bater no peito e dizer: eu sou capaz, né? Deus vai me apresentar aqui o caminho e eu escolho seguir o caminho que Ele me apresentar. Porque muitas vezes Deus nos mostra o caminho, mas nós queremos que Ele nos leve até onde nós queremos ir. Deus só vai mostrar o caminho, vai nos dar o mapa do tesouro. Agora, ir lá e alcançar, cavar o buraco e achar o tesouro é conosco. Então fica aqui meu boa tarde, um abraço. Essas reflexões, essas mensagens vão lá para o meu YouTube, Norberto.hipnoterapia. Se fez sentido para você, provavelmente vai fazer sentido para outras pessoas. Então vai lá, compartilhe, dê um like, deixa lá uma mensagem. Você vai estar me ajudando, né, a alcançar mais pessoas, e você vai estar ajudando essas pessoas também nesse processo da evolução. Então um abraço, fique com Deus, até terça-feira, para nós fazermos aí uma nova reflexão, uma nova mensagem.